Fala galera, como é que vocês estão, beleza? Estamos aqui com mais uma gravação do Geração de Apaixonados. E hoje com o tema Joia ou Bijuteria? E agora? As meninas fizeram o Príncipe ou Laço e nós vamos estar aqui fazendo sobre joia ou bijuteria. Estamos aqui com o nosso diácono Daniel, que é o nosso líder lá dos diáconos, juntamente com o Renan, que todos vocês já conhecem. É o nosso líder lá junto comigo e com a Camila e com a Bia, faz parte da Rede Jovem. E estamos aqui com o nosso amigo Igor. E aí, como vocês estão? Como é que você tá, Igor? Tá tudo bem contigo? Tudo bem, cara. Primeiramente eu quero agradecer o privilégio aí, o convite, por estar participando dessa mesa com vocês. E creio que Deus vai bradar nessa noite aí com a gente. Em nome de Jesus. E aí, Renan, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Também quero agradecer aí o convite. Acredito que a gente vai sair no final dessa conversa aqui edificados para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Daniel? Tudo ótimo também. Também agradeço, sim. Muito feliz por estar aqui. Espero contribuir aí nessa noite. Show. Nós vamos ler um versículo que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 25, que diz: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu já começo fazendo a primeira pergunta para o nosso diácono Daniel. Como começar um relacionamento cristão? Acho que dá pra gente responder de uma forma bem simples, assim. Acho que o primeiro passo é orar, entregar nas mãos de Deus, né? Quando a gente fala em entregar nas mãos de Deus, já quer o descanso da nossa parte, né? Porque às vezes a gente quer entregar na mão de Deus, mas não entrega, sabe? A gente diz que entrega com os lábios, mas a nossa atitude mostra totalmente o contrário disso, né? Então a gente precisa entregar de fato. Se a gente está orando para que Deus confirme, a gente precisa deixar que ele fale, né? Não tomar a frente quando em nenhum momento ele falou. Acho que orar e descansar é uma resposta bem resumida e bem efetiva para essa pergunta. Sim, Renan? Então, eu acho que também concordo com o Daniel, né? A questão do orar ali. E acredito também um dos pontos também muito importante é o que te fez, né? Dar o passo de iniciar esse namoro cristão, né? Eu acho que a gente também precisa analisar aquilo que está movendo a gente. Como o Daniel falou aqui, né? Eu concordo plenamente com a palavra dele, né? Aquele orar, entregar nas mãos de Deus, pedir que Deus realmente venha abençoar aquilo, né? Mas também a gente atentar para aquilo, o que fez a gente olhar para a pessoa e falar, pô, realmente é essa pessoa que eu quero. Sim. Sabe? Igor? É verdade, também concordo com meus amigos. Acredito que também é o fato de você orar e pedir a Deus alguém especial, né? Porque hoje nós estamos rodeados de pessoas que estão em busca de um relacionamento que traz só prazer e não um relacionamento dentro de um propósito, né? Então eu acredito que o principal fato aí de você começar um relacionamento cristão é você orar e pedir a Deus para que possa cuidar e guiar os seus passos, né? Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios 18, 22, que o que encontra uma esposa encontra o bem e alcança a benevolência do Senhor. Então, assim, Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Eu acredito que quando você espera no Senhor, ele vai te apresentar a pessoa certa. E eu tenho certeza que será uma união próspera dentro disso. Sim, sim. E o mais legal que nós queremos passar aqui, né, para a galera que vai estar assistindo, nós fazemos parte de uma rede jovem. Apesar de eu já não ser tão jovem assim. Mas o legal é que o que eu acho mais importante é a gente não comparar um namoro não cristão com um namoro cristão. Não tem como eu começar um relacionamento querendo ser igual a alguma pessoa que não é cristã. E qual sentido? Hoje em dia nós vemos muitos casais que pegam no Instagram, seja Facebook ou Twitter, tanto faz, pega ali um casal que não é cristão, e a pessoa cristã pega a foto desse casal e fala, meu exemplo. Cara, esse casal que não é cristão não tem exemplo nenhum para minha vida. Pelo contrário, eu que sou cristão junto com a Camila que tem que ser exemplo para eles. Então, acho que a gente começar um relacionamento cristão, o primeiro ponto é esse, a gente orar, logicamente, como o Daniel e o Renan falaram, juntamente comigo. E o segundo é não querer comparar. Um namoro mundano, vamos botar assim, não cristão, é uma coisa. O namoro cristão é outra coisa. E nós, por ser cristãos, nós temos princípios. Nós temos que começar um relacionamento debaixo de um princípio. Verdade. Pode falar? Não, é verdade o que você falou. E, inclusive, quando você age da forma que Deus
planeja para você, você alcança a benevolência de Deus, né? Você alcança a bondade de Deus. Então ali você percebe que Deus está no meio do negócio. Então isso é muito importante, o fato de você orar e você pedir a Deus direcionamento, porque Ele tem o melhor para nós. A palavra de Deus diz que bem sei os pensamentos que tem sobre vós. Então é Bíblia. Sim. E a gente vê também, acho que, como é que eu posso dizer, hoje em dia o que eu tenho percebido, não só no âmbito minha igreja, tá? Geral, como cristão. O Daniel é casado, o Renan é casado, tô dando exemplo, tá? O Igor é casado e eu não. Então eu fico desesperado porque vocês são meus amigos e vão lanchar com as suas namoradas e eu também tenho que arrumar uma namorada. Então eu acabo me desesperando, correndo atrás de uma menina que não é pra mim estar correndo atrás, que não é pra mim criar um relacionamento, e eu acabo caindo nesses erros de desespero. Tá todo mundo casando, eu tenho que casar também. Tá todo mundo namorando, eu tenho que namorar também. Isso é um pouco ruim a gente ter esse pensamento. E a gente, indo por essa linha, às vezes a gente acaba encontrando meninas que talvez não respeitam pai e mãe, não obedecem seus pais. E essas meninas que talvez não obedeçam o pai e mãe, não tá ali fazendo aquilo que o pai e a mãe acabam mandando. Ela pode se tornar uma boa esposa? Isso pode sair numa balança? O que o Renan acha? Então, eu acho que você tem... quando você ora, né? Você entra num relacionamento, você ora e você dá o tempo, né? Porque precisa aquele tempo para se conhecer. Sim. Hoje em dia eu acredito que a gente está indo muito rápido, a gente está avançando processos e etapas que são primordiais. Eu acho que a pessoa ali no namoro, ela já vai dar para você, né, meio o spoiler daquilo que ela vai ser no casamento. E eu, particularmente, né, eu acredito que não. A pessoa que não obedece agora, escolhe não obedecer, não opta por não obedecer, eu acredito que você vai ter muita dificuldade se você se relacionar com essa pessoa e no casamento. Porque o namoro é o momento que você está se conhecendo. Vocês vão se moldando, né? Você vai vendo o que ela gosta, ela vai vendo o que você gosta, você vai vendo algumas coisas que podem te irritar e ela também, e vocês vão se ajeitando. Mas agora, você olha ali algumas coisas que são inegociáveis e olha assim e fala, cara, peraí, eu acredito que ela tem grande possibilidade de transferir isso para o casamento. Então eu acho, cara, que o namoro ali é o momento disso ser conversado e ver se realmente ela quer a mudança naquela área. Que se ela não quiser, infelizmente você vai plantar isso vai colher isso lá na frente. Sim, pode falar, Daniel. Acho que é isso mesmo, assim. É importante observar os sinais, né? É claro que uma pessoa ela pode mudar, né? Ela pode ser transformada. E eu acho que é muito importante a gente olhar para isso. Cara, essa pessoa ela tá sendo persistente nesse erro, ou uma pessoa que busca melhorar, que busca se arrepender. Eu acho que esse é um ponto que a gente deve levar em consideração também. Mas é claro, não ignorar os sinais. Uma menina ali que não respeita, que tem um problema principalmente com o seu pai, porque assim, muitos sentimentos criados no coração de algumas mulheres, desde jovem, tem ligação com o problema que elas têm ou tiveram com o pai. Aí o que acontece? Elas tiveram um problema com a autoridade. E o marido, de certa maneira, ele exerce a autoridade dada por Deus para com a sua esposa. Então, como que uma menina que tem um problema com a autoridade vai conseguir se submeter à autoridade do seu marido? Não, você vai estar se metendo num relacionamento problemático. Essa pessoa precisa ser tratada, precisa ser curada, para depois, então, entrar num relacionamento buscando ali futuramente um casamento, né? Então, essa pessoa precisa ser tratada. Então, a gente precisa observar. Essa pessoa quer ajuda, ela quer mudar, mas não ignorar os sinais. Sim. Pode falar aí. É verdade, tudo que meus amigos falaram aí é total verdade. E, inclusive, se eu me torno uma filha má, se eu não obedeço meus pais, praticamente eu sou incapaz de ser uma boa esposa e até mesmo uma boa mãe, né? E a palavra de Deus diz em Colossenses que o filho deve obedecer os pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Então não é só o fato de eu obedecer os meus pais que vai me fazer eu ser uma boa esposa, mas também eu devo agradar o meu Senhor. Então eu preciso agradar o meu Senhor também. E isso é muito importante, porque a Bíblia nos ensina isso, que nós devemos agradar os nossos pais.
E um grande detalhe nisso é o que eu semeio, né? É a lei da semeadura. Se eu for uma má filha, obviamente o fruto que eu vou colher vai ser um fruto mau. Mas se eu for uma boa filha, obviamente o fruto que eu vou colher vai ser um fruto bom. Então, assim, é muito importante. Reveja a pessoa que você está, se a menina ela obedece aos pais, como o nosso irmão Daniel disse. Isso é muito importante porque pode acarretar para o futuro do relacionamento. Sim, sim. E é isso que a gente está falando aqui. A gente quer passar para todos vocês que vão estar nos assistindo. Cara, pensa, ore, converse. O que o Renan falou é muito interessante. Se conheça. Tem gente que começa o relacionamento com 1 mês já quer casar. Quero casar. Cara, calma. Não é assim. Aí tu vai, casa, daqui a pouco tu tá todo arrebentado porque tu não teve calma. O que o Daniel falou. Observe os sinais, cara. Talvez, se você também é um mau filho, você também vai ser um bom marido? Aonde você precisa mudar para que você venha a ser um bom marido? Porque eu também um dia fui um mau filho. E se realmente não fosse a graça de Jesus e o Espírito Santo em mim, talvez hoje eu não seria um bom marido. Porque eu era também um filho ruim na questão de não desobedecer meus pais. Mas aquilo que eu fazia que meus pais nunca me ensinaram a fazer. Então, a gente tem que ter essa paciência, essa calma, não esse desespero de tipo, conheci hoje, 1 semana conheci, 2 semanas estou noivando, 3 semanas estou casando. A gente não pode afirmar que isso vai dar errado, mas eu uso uma frase, 99,999999 de que isso vai dar ruim. Porque o casamento é um conhecendo o outro, no namoro, você tem que se conhecer. Não é uma regra, né? A menina desrespeitou o pai e mãe, vai ser uma má esposa. Mas se a menina, como o Daniel falou, não mostrar que quer uma mudança, cara, muito provavelmente que ela não vai ser uma esposa tão legal, ainda mais nos dias que vivemos hoje, que infelizmente estão levantando uma bandeira totalmente errada, que é a questão do feminismo. Estão inventando um novo feminismo, onde a mulher hoje não quer mais, talvez, respeitar. E eu não vejo isso como se humilhar. Não vejo. Lá em casa, eu posso falar que eu estou falando de mim. Sim, eu mando na Camila, a Camila manda em mim. Não é só eu que mando nela. Tem coisas que eu faço porque eu sei que não agrada a ela. E isso é uma forma de eu querer ver meu casamento bem. Não adianta nada eu falar, eu mando em você, e ela também me pedir as coisas e eu não fazer. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E não esse desespero de querer sair casando sem conhecer a pessoa. Eu fui casar com a Camila depois de alguns anos, mas a gente sempre foi se conhecendo dia após dia, deixando, logicamente, o papai ali, né? Papai que eu digo é Deus, né? Nos moldar, fazer com que o Espírito Santo viesse nos moldar, mudar onde nós precisávamos mudar. Então a gente teve essa paciência e nós fomos casar depois de alguns tempos e alguns anos. E o principal que nós fizemos propósito, cara, fizemos propósito junto. E isso é muito importante, fazer propósito para um relacionamento. Pode falar, Igor. Verdade. Propósito é algo muito importante, né? Porque quando eu deixo de fazer propósito, eu automaticamente estou deixando de melhorar o meu relacionamento, né? Então eu tenho que entender que o propósito ele é importante, independente de qual for o propósito. Bom, por exemplo, antes de eu me casar com a Laura, que hoje ela é minha esposa, nós fizemos propósitos juntos. Pode até ser bobeira, não, mas é algo importante. Nós fizemos um propósito de evitar se tocar um com o outro, entendeu? Então, o propósito, ele é importante, porque o propósito, além dele trazer a melhoria, ele vai edificar o relacionamento. Ele edifica o relacionamento. Então, quando eu faço o propósito, eu estou edificando o meu relacionamento. E quando eu deixo de fazer um propósito, eu estou dizendo para eu e para minha companheira que a gente consegue fazer do jeito que a gente quer e acabou. Não precisa de um propósito dentro desse relacionamento. Então, assim, a palavra de Deus diz, acho que é em 1 Coríntios, fala que quando um membro ele sofre, todos os outros membros sofrem junto. E quando um membro é honrado, todos os outros membros se alegram. Então, assim, a gente percebe na palavra ali que há uma união de pensamento. Então, se eu faço algo que vai crescer o meu relacionamento,
automaticamente eu vou melhorar a minha união e, assim, as coisas vão se aprimorando, vai se encaixando uma coisa na outra, como se fosse uma engrenagem, né? Sim, né? Então, esse é um ponto muito importante que foi tocado aqui, a questão de propósito. E só reforçando aqui o que já foi dito, foi o que foi dito aqui a respeito de sinais, né? E o propósito, ele é algo que te mostra, né? Por exemplo, eu acredito que o nosso relacionamento é com pessoas que nos aproximem de Deus, né? Eu, como jovem, como você disse, que eu não tenho parâmetro nenhum de relacionamento mundano, nem de internet, Sim. nenhum. Então, assim, a minha inclinação tem que ser por pessoas que, pô, vão me aproximar de Deus, né? Eu tô vendo que aquela menina é de Deus, eu tô vendo que aquela menina é diferente, eu tô vendo que ela planeja um futuro. E assim, quando você estabelece um propósito para uma menina, e ela fala assim, não, isso é bobeira. Não, pra que isso? Não tem necessidade. Sabe? Aquela conversa assim, pô, não, vamos conversar primeiro, depois os líderes, depois a gente fala com os líderes. Então eu acho que essa questão assim do espiritual, a questão de fazer propósito, a questão de aproximar mais de Deus, eu acho muito importante isso, né? Mas isso também te mostra quem realmente é a pessoa, Sim. né? Porque enquanto você tá na conversa ali, de boa, beleza. É quando você puxa para algo mais profundo, pô, vamos fazer um propósito de leitura bíblica. Pô, vamos fazer um propósito de oração. Pô, vamos buscar mais a Deus. Até mesmo para que Deus confirmasse se isso realmente é da vontade dele. Aí você vai ver quem realmente é a pessoa que está do teu lado, né? Se é aquela pessoa que vai falar, não, realmente, vamos orar, como o Igor falou aqui. Pô, vamos fazer um propósito de não se encostar. Cara, é um propósito muito difícil. Nos dias de hoje é muito difícil. Pô, não vamos se encostar. Sim. Então, assim, eu acho que a reação da pessoa demonstra o quanto que a pessoa realmente quer aquilo e quer ter algo com você. Sim, pode falar. O Renan falou de uma maneira muito, muito inteligente. O propósito, ele serve de filtro ali, né, cara? Se tu vai propor um propósito pra uma menina e ela vai falar, não, isso nada a ver e tal, pô, isso aí se tu olha assim e fala, tem caroço nesse angu aí, tem alguma coisa esquisita. Pô, como assim a pessoa não quer se unir comigo pra buscar um crescimento espiritual, cara? E, assim, sem querer fugir do assunto aqui de propósito, mas eu lembrei de um acontecimento bíblico que cai como uma luva nessa nossa discussão aqui. Aconteceu durante um certo período ali do povo de Israel, que eles estavam na época dos juízes, sobretudo do juiz e profeta ali, Samuel, né? E o que vai acontecer? O povo, com a motivação errada, vai olhar para os povos estrangeiros e vão falar para o profeta Samuel, nós queremos ser igual a eles, nós queremos um rei. E aí o profeta Samuel de cara vai ver que aquilo ali não é uma coisa boa, mas mesmo assim o profeta vai consultar o Senhor. E aí o profeta consulta o Senhor e o Senhor vem e dá um monte de coisas, né? de consequências daquela escolha do povo. E aí o profeta vai até o povo e diz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Se vocês quiserem mesmo um rei, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. E assim, aí o povo vira pro profeta e fala, não, mas mesmo assim a gente quer. A gente quer porque a gente quer ser igual às outras nações. Aí Deus olha assim pro povo, cara, não é minha vontade, não é o tempo, mas você quer? Então eu vou te dar. E aí o que acontece com o povo? Recebe um rei péssimo, que foi o rei Saul, só fez besteira. Assim, e isso cai como uma luva no relacionamento. Às vezes a gente tá orando a Deus, pedindo a Deus, e Deus tá dando um monte de sinais, Deus tá falando um monte de coisa pra gente, e a gente tá, não, mas eu quero. Aí Deus vai falar, pô, você quer? Então toma Saul. Só que olha o que eu tinha preparado pra você, Davi. Um homem segundo o meu coração, uma mulher segundo o meu coração. Só que a gente insiste em querer Saul, que tem uma boa aparência, mas que o coração é podre. E fora da orientação de Deus. Então essa palavra caiu como uma luva, saber esperar de verdade, né? Então é isso. Eu vou falar qual foi o meu propósito com a Camila. Aí é uma ideia, chamei logo pra ir pro monte. Se ela me ama mesmo, vamos subir o monte Sai de comigo. castiçalha. Ali eu- 2 horas andando. 4 horas. Ali eu alimentei meu espírito, minha saúde, fiz academia, tem que subir monte, cara. Mas levando pro lado da brincadeira, mas é uma verdade, realmente nós fizemos um propósito, não por causa do monte em si, mas é o que o Daniel falou. Tanto eu, tanto ela, nós queríamos fazer um propósito pra gente se fortalecer. Porque eu vim de uma vida mundana. Ela nem tanto, né? Então, cara, não tem como. Homem com mulher se encostou ali, se tudo vigiar já era, filhão. Dá ruim.
Então, nós fizemos um propósito também. Nós íamos para o monte, não por causa, mais ou menos falando que o monte é santo, não é isso, mas era o propósito que nós, naquela época, acharíamos melhor fazer. Então, nós fizemos sim propósito de ir ao monte, fazíamos propósito de jejuar juntos, de orar juntos, e cara, e dar resultado. É o que o Daniel falou. Deus tem tipo Davi pra gente, uma mulher ali segundo o coração dele. E se a gente esperar, cara, realmente Deus nos envia essa mulher. Se a gente tiver essa paciência. Pô, hoje, graças a Deus, a gente está casado, vamos fazer 12 ou 13 anos casado. Por quê? Nós fizemos propósito. Eu vi os sinais de quem é a Camila. Ela também olhava para mim quem é o Thiago. Então a gente teve essa paciência, teve essa calma de, cara, vamos ter ali dia após dia se conhecendo para que a gente pudesse ter hoje um relacionamento firme, tranquilo, graças a Deus, na presença de Deus. E o relacionamento não é uma paradinha, não é, como é que eu posso dizer, não é ir num parque e comprar um ingresso para andar em 3 brinquedos. Não é isso, cara. Pode falar. Então, eu acho, Thiago, que o mais importante, né, é o seguinte. Eu penso o seguinte, começou errado, vai dar errado. Eu penso dessa forma, né? Então, assim, eu acho que o início ali, né, com a menina, tudo vai te mostrar como foi dito aqui. Primeiro ponto que eu acredito de entendimento é você comunicar os seus líderes. Comunicar os seus líderes. Primeira coisa. Isso eu ainda jogo a culpa no homem, mas continua. Depois eu vou terminar, fala. Você comunicar seus líderes, né? Aí você vai ver ali. Essa é a atitude do homem. Sim. Pô, vou falar com a minha liderança. A menina, não, fala agora não, espera mais um pouquinho. Cara, já é um sinal. Por que tu não quer que fulano saiba? Eu vou contar pra liderança. Esse aí é o primeiro ponto que eu acredito. Sim. E outra, a gente tem... Cara, eu não sei se você já passou por isso, você acha que tem até experiência de descobrir que pessoas terminaram e você nunca saber que a pessoa namorou, né? É algo muito fora de nexo. Então, foi como está sendo dito aqui. Os sinais vão sendo dados. Você olha ali para a menina, né? Como o Daniel falou, a questão da aparência, a questão, porque uma coisa que eu aprendi foi até com o presbítero Reinaldo. Ele falou, o homem é atraído pelo que vê e a mulher pelo que toca. A gente estava falando a respeito a gente foi lá um dia a respeito de embalagem, né? Que ele trabalhou fazendo embalagem. Sim. E ele falou que lá na área farmacêutica, os caras que faziam embalagem, eles falavam muito isso. Que o homem é atraído pelo aquilo que vê e a mulher é atraída pelo aquilo que toca. Então, eles tinham uma maneira de fazer uma embalagem tanto para homem quanto para mulher, né? Para chamar atenção. Sim. Então, assim, às vezes a gente é atraído pelo aquilo que a gente vê. Sabe? Às vezes você tá vendo uma boa aparência. Caraca, é bonita. Caramba, o corpo. Caraca, e tu não tá conseguindo ver o interior, como o Daniel disse. Sim. Mas o teu olhar tá te atraindo e você tá sendo atraído não pelo aquilo que a pessoa pode te oferecer em Deus. Não, mas naquilo que ela pode te oferecer na carne. Sim. Sabe? Então eu acho que isso é muito importante. Como se começa? Porque eu acredito, existe a possibilidade de mudar no meio do caminho? Existe. Que tem até esse jargão que o nego usa, né? Errado, né? Deus transforma maldição em bênção, né? Mas eu acredito que, cara, algo que começou errado tem grande possibilidade de dar errado. Sim, pode falar. Verdade. Não, é isso que eles falaram mesmo. Concordo plenamente aí com a questão dos sinais. E, assim, Deus sempre falou para Samuel, né? A gente, como ele usou o exemplo aí de Samuel e Davi, de Saul e Davi, Deus ele falava para Samuel, não olhe para a aparência, porque eu sou o Deus que sonda o coração. Então, assim, acreditar que Deus tem uma pessoa certa para você e que essa pessoa ela vai estar na mesma linha de raciocínio que você. Sim. Se realmente ela quer somar com você, ela quer ter um relacionamento, porque um relacionamento é algo muito sério. Não é uma coisa para ficar vivendo de prazer, mas é algo que vai gerar um futuro casamento, e aí as coisas vêm depois do casamento, entendeu? O namoro é espetacular, o negócio rola depois do casamento que vem as histórias. Sim. Mas assim, eu acredito que esperar no Senhor sim, porque Deus ele vai colocar uma pessoa que vai estar com o mesmo pensamento que você, os mesmos comportamentos, e vai estar com uma linha de raciocínio igual a sua. Então, é importante isso que eles falaram, observar os sinais e entender os planos de Deus sobre a vida de cada um. E o que o Renan falou aqui, isso acontece muito, cara. Ninguém avisa que tá namorando.
Aí quando termina, pô, Thiago, terminei o quê? Ou então quando já vem assim, não, ó, já estamos namorando, tá bom, pode orar, a gente aqui pode abençoar a gente? Tá, Deus abençoe. Vai fazer o quê? Já veio, já tudo pronto, tudo já feito, não tem o que fazer. E isso, cara, aí a gente tá aqui orientando os homens, né? Cara, eu vou falar assim o que eu acho. Não tá difícil você hoje encontrar uma mulher boa pra casar, uma mulher de Deus. Sabe por que tá faltando um homem, cara? A gente vê homens tomando atitudes de meninos, mano. Homens que 20, 25 anos, 27 anos, 28 anos tomando atitude de meninos de 6, 7 aninhos. Cara, os caras não estão se posicionando, irmão. Então, é só você ser homem, irmão. É só ser homem. E pra mim ser homem eu não preciso gritar, não preciso bater, não preciso fazer nada disso. É só me comportar como tal. Então isso tá faltando. Uma vez vieram falar pra mim assim, pô, é que tá faltando homem. Aí eu falei, cara, eu não posso concordar, senão vai acabar com a nossa raça. Mas é uma verdade. E o homem, pra você que tá nos ouvindo, não é você xingar a mulher e falar, eu sou homem. Não é isso não, cara. Não é isso. São coisas mínimas. É o cuidado, é o carinho, é a preocupação, é tudo companheirismo. Isso tá acabando por quê? O homem, irmão, só quer conhecer a menina e vá, pô. Se o cara não vigiar, já era. Ele só quer conhecer a menina, se ela der mole, já era. Não vai ter outro papo. Então a gente acaba dando mole nessas áreas porque a gente está preocupado muito com a nossa própria carne, de alimentar a nossa carne. E se a gente não tiver propósito, não tiver visão, não ficar ligado nos sinais, não buscar a Deus, cara, não alimentar o nosso espírito, a gente vai se atrasar. Pode falar, não? Então, acredito que o relacionamento é quando você está perto de uma mulher espiritual, uma mulher que realmente, uma garota que realmente busca a Deus ali, satisfazer a vontade de Deus, eu acredito que é meio que uma balança, né? Ninguém que é super-homem. Sim. Então, assim, quando você tem um relacionamento com uma menina que você vê que realmente tem uma vida inclinada para Deus, eu acho que é um ajudando o outro, cara. É em cooperação. É aquele dia que você estiver mal, a menina vai estar forte para dizer não. E no dia que você estiver forte, e você ter a forte para dizer não, sabe? Eu acho que ali é um ajudando o outro. E, infelizmente, se você tiver um relacionamento com uma menina que não busca Deus, que você escolheu, cara, no dia que tu tiver fraco, ela vai estar fraca. Verdade. E aí, irmão? Como é que vai Dois ser? fracos juntos. A Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego, né? Verdade. Então, assim, cara, foi o que o Daniel falou. Assim, as consequências vão vir. Não é a gente que está dizendo que vocês estão agorando o meu relacionamento, não. É porque eu acredito o seguinte, a história é a mesma, só muda o personagem. Sim. Assim, então a gente vai ver isso lá na frente. Então, é de suma importância você saber com quem você dá. Quem é a pessoa que está comigo? Quem é que está do meu lado? E eu acho que hoje em dia, Thiago, tem faltado esse tempo de preparo, cara. Tem faltado essa busca mais incessante, envolver Deus, sabe? Será que isso realmente é de Deus? Será que Deus é aquela pessoa que Deus quer pra mim? É aquela menina que Deus quer? Eu acho que essas perguntas precisam ser feitas. O que me fez olhar pra ela foi o quanto ela é dedicada à igreja, o quanto ela é uma mulher de Deus, o quanto a família dela é, ou as características dela? Pô, é bonita, é alta, pô, é magra, pô, tem um corpo assim, tem um corpo assado, sabe? Então eu acho que falta muito isso nos nossos jovens. Sim. O que te fez olhar para a menina que você tá conversando hoje? Eu acho que precisa desse estalo, sabe? Quer acrescentar? Só complementar o que o Renan falou. Assim, é um conjunto de fatores também, né, Thiago? A gente precisa não só olhar pro lado espiritual, mas o cara também precisa ter atração pela menina, senão acaba arrumando um problema pra vida dele. Então, são um conjunto de coisas, né? Sim. A atração física ali, as características físicas da menina, claro que são importantes pro homem. Mas não são a coisa mais importante. A coisa mais importante é o coração dela relacionado às coisas de Deus. Isso é o mais importante, mas a gente também não pode ignorar que precisa ter atração física. Claro, senão dá ruim. Tem um amigo meu que falava assim, Deus sabe o meu gosto. Deus sabe o meu gosto. Pro meu gosto, Deus acertou, graças a Deus. Falava assim mesmo. Mas eu acho que a gente hoje tem perdido muito um pouco do respeito com a liderança, em geral.
como eu posso falar do meu relacionamento, né? Meu relacionamento, tenho propriedade para falar sobre isso. Na época, eu conversei com o pastor se eu podia orar com a Camila. Na época, eu conversei com o Vitor, que todo mundo sabe que é meu irmão mais velho, se eu podia orar com a Camila. Tipo, pedir orientações para ele, porque o pastor, na época, vinha de não sei quantos anos de casado. O Vitor de não sei quantos anos de casado. Pô, então, são pessoas que eram exemplos para mim poder também chegar nesse mesmo ano de casamento. Então, eu fui pedir permissão. Não tenho obrigação nenhuma. Né, no meu carnal falando, eu tomo a atitude que eu quiser tomar e ponto final. Mas eu fui pedir permissão para eles, orientação. E hoje a gente deixa muito isso a desejar. Em qual sentido? Eu olho pro Daniel, o Daniel é mais novo que eu. O Daniel não tem nada a acrescentar na minha vida, não. Ele ele é mais novo que eu, pô, não viveu o que eu vivo. E a gente olha isso e cara, ou então vice-versa. Eu olho pro Daniel, o Daniel é mais velho que eu. Mas o que o Daniel já viveu em relacionamento? Nada, né? Entre aspas. Então ele não tem nada a me acrescentar, não. E a gente às vezes acaba, talvez, perdendo uma dica, vamos botar assim, um conselho importantíssimo pro nosso casamento. Quando a gente rejeita pessoas que têm muito a nos ensinar, mas aos nossos olhos, não tem nada a nos ensinar, não. Cara, pô, eu fui atrás de pessoas que tinham casamento estruturado. Tem casamento estruturado, o Vitor é casado, pastor é casado. Se você, na época, perguntar, era eu, Josué e Marcelinha, a gente andava muito juntos. E nós três sempre fizemos a mesma coisa. A gente sempre falava com o pastor, falava com o Vitor. A gente sempre ia pedindo orientação às pessoas para poder nos ajudar. Porque os mais velhos sempre vão nos ajudar. Independente. Hoje eu sou casado com a Camila, 12 anos, sou novo. A Camila também é nova. Mas pelo nosso tempo de casado, nós sabemos algumas coisinhas. E se nós estamos firmes até hoje, é porque alguma coisa certa nós estamos fazendo. E a gente às vezes acaba deixando isso de lado, não pede conselho, não quer conversar. E aí eu bato na tecla de novo falando, cara, homem, se posicione, irmão. O que o Renan falou. Vamos fazer um propósito, mas a menina não quer. Não quer por quê? Calma aí, vamos fazer um propósito. Calma aí, o nosso propósito é para buscar o nosso lado espiritual, não o nosso lado carnal. Então vamos sim alimentar o nosso espírito. Quer falar? Pode falar? Não, pode continuar. Então a gente tem que ter essa ideia. Eu lembro que quando eu conheci a Camila, ela sempre foi muito, como é que se fala quando a pessoa faz muitas coisas dentro da sua casa, como filha. Ela sempre arrumou, eu sempre observava isso. Ela fazia ali o almoço para a mãe, ajudava. E hoje, na nossa casa, ela é uma ótima dona de casa. Então isso influencia de a filha ajuda os pais em casa, vai ser uma boa mulher fazendo as coisas como dona de casa. E se a filha ali, se a mulher não ajuda em casa, vai ser uma boa dona de casa. Isso influencia, Renan? Pode falar aí, pode ser você. A palavra de Deus já diz, né, Tiago? Gênesis 2 vai falar que Jesus olha para o homem e fala: não é bom que o homem esteja só. Falei para ele uma mulher que seja ajudadora e idônea. Então, assim, a palavra ajudadora é aquela que ajuda, aquela que é capaz de ajudar, aquela que oferece auxílio. Então, assim, Deus já deu uma ordem à mulher para que ela possa ser uma ajudadora, mas não significa que só a mulher tenha esse trabalho. O homem também deve ajudar, né? Porque a Bíblia diz que o homem e a mulher, quando se unem, se tornam uma só carne. Então, em todas as áreas da vida, tanto na área financeira, como também no cotidiano familiar, e tanto na vida espiritual, como nossos irmãos disse aí. Então, o fato da mulher não... Melhor dizendo, o fato da filha ser uma filha que não ajuda os pais dentro de casa, quando ela se tornar uma esposa, ela vai ter essa raiz dentro dela. E aí ela talvez não seja aquela esposa ao qual o seu companheiro estava esperando, né? Uma mulher que ajude, uma mulher que auxilie dentro de casa. E Provérbios, Salomão vai falar algo extraordinário. Ele vai falar assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, assim, Salomão ele ensina para que a gente que é preguiçoso olhe para a formiga. Porque se eu falar para você que eu nunca vi, eu vou estar sendo hipócrita. Mas 99,9% eu não vejo uma formiga parada. Você sempre está vendo ali a formiguinha andando, caminhando, fazendo alguma coisa, ela está sempre se movimentando. E aí, lembrando da formiguinha, eu lembrei de uma música que a minha filha gosta muito, que diz: a formiguinha
corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. Ó que ensinamento glorioso, a formiguinha dá ao preguiçoso. Então, assim, Deus, ele não é muito fã de gente que é preguiçoso. Então, assim, uma filha que não ajuda em casa, que não coopera com as tarefas dentro de casa, e é uma menina que se torna preguiçosa, talvez no futuro dela, como a gente disse sobre a questão do plantar e colher, ela vai se tornar uma menina dentro do seu relacionamento, ali do seu âmbito familiar, que talvez não queira fazer também por não fazer, entendeu? Sim. Então, há uma importância também da relação dos pais também serem, impulsionar os filhos a fazer algumas tarefas dentro de casa. Sim. Então, foi o que só reforçando aqui o que o Daniel colocou aqui com bastante inteligência, a questão do lar, né, da casa ali, né, que muitas mulheres, namoradas, meninas, né, elas vão reproduzir aqueles que elas vêem na casa. Tem um livro que se chama Pra Sempre a Menininha do Papai. Esse livro é de uma autora, uma psicóloga americana, e ela é muito famosa lá nos Estados Unidos, e ela atende mulheres que têm dificuldade no relacionamento. E ela fala, a primeira pergunta que ela faz quando uma mulher entra no consultório dela, ela fala assim: como era a sua relação com o seu pai? Sim. A primeira pergunta que ela faz: como é que era na sua casa? Como é que era o seu lar? Como é que ele era? E você vai ver vários relatos ali, né? Então, assim, às vezes, foi o que o Igor falou, a menina não ajuda em casa, os pais. No dia que você falar: pô, amor, por que mas minha mãe nunca pediu que eu fizesse. Exatamente. Eu nunca fiz isso. Por que eu agora tenho que fazer pra você? Sabe? Ela reproduz aquilo que ela viveu no ambiente familiar. Então, eu acho que esse tempo ali do namoro, cara, é um tempo muito importante. É que você... Não é que tu vai desconstruir, mas talvez você vai mostrar pra ela que talvez não é assim, cara. Cara, não é assim, pô. É na sua casa, talvez sua mãe tenha mais disponibilidade, mas aqui não, aqui é eu e você. A gente precisa ajudar, a gente precisa ver. Então, assim... É muito importante, cara, porque eu, particularmente, acredito que das áreas do cristianismo, o Renan, acredito que essa é a pior área que tem. Por quê? Vamos lá. Você escolhe um trabalho ruim, porque tá me afastando de Deus. Eu tenho a possibilidade de chegar lá pro meu chefe e falar assim: pô, cara, eu quero pedir as contas do trabalho porque eu quero me focar mais na igreja. Beleza. Fui morar num lugar distante da minha igreja que me impossibilita de estar nos cultos ali presente na igreja. Eu tenho a possibilidade, se Deus me abençoar, alugar uma casinha ou comprar uma casinha mais próxima da igreja. Agora, escolhi, casei, tá dando ruim, o que eu faço? É verdade. Vou pedir demissão? Vou alugar outra? Não. Então, assim, o que a gente tá tentando alertar, cara, foi o que eu volto a repetir, que eu acho que é um particular meu, essa questão desse pensamento, que se você não tomar cuidado agora, jovem, cara, você pode colher lá na frente. Não, foi como o Daniel falou, pode haver a mudança, e a gente acredita na mudança, acreditamos. Mas se não for algo trabalhado ali nesse tempo do namoro ali, cara, pô, eu acho que a gente vai precisar ser diferente. Pô, vamos aqui um ajudar o outro, pô. Dá pra mim fazer, eu também vou fazer como o Igor colocou bem, né? Um ajuda, um faz aqui. Pô, vamos dividir as tarefas, pô. Pô, eu desço lixo, eu lavo uma louça. Sim. Isso não é vergonha pro homem fazer, não. Mas eu acho que é algo que precisa ser trabalhado. Então, assim, essa é de suma importância você olhar pra sua namorada hoje, porque futuramente ela vai ser a sua mulher. Sim, pode falar. É isso aí. As feridas, elas precisam ser tratadas, como eu disse, mas a gente também não pode ignorar os sinais, né? Senão ainda passam uns anos aí e a gente vai estar plantando para colher coisas ruins, né? Uma menina que tem dificuldade de ajudar ali os seus pais, ajudar nas tarefas de casa, ela não vai se tornar aquilo que um homem precisa para cumprir bem o seu ministério e até a sua vida mesmo. Ele não vai ter do seu lado uma ajudadora, né? Sim. Então, é basicamente isso. E o que o Renan falou aqui, essa tua analogia de trabalho e tal, foi muito interessante mesmo, cara. Porque, infelizmente, hoje em dia o divórcio tá normal. E eu falo isso com muita tristeza de verdade. Por quê? Relacionamentos é alto e baixo, meu irmão. Não tem como você falar que é só flores, não é? Tem altos e baixos. E isso é normal. Mas quando vier esses momentos baixos, aí é muito, muito boa o que tu falou, Renan. Eu jogo fora?
Eu gosto muito de falar de mim, que eu não tô apontando ninguém, não tô falando de ninguém, tô falando de mim. Cansei da Camila, faço o que com ela? Joga ela fora? Faz igual chiclete, né? Mastiga, acabou o açúcar, joga fora. Qual base bíblica eu tenho para poder largar a Camila sem ter nenhuma base bíblica, vamos botar assim? E o que tu falou é uma verdade. Em casa, eu trabalho, eu saio para trabalhar, chego em casa tarde. A Camila, pra glória de Deus mesmo, ela sabe, tem lá minha janta pronta. Mas quando a gente sai para algum restaurante, Daniel, ela não mete a mão em nada. Eu tenho o prazer de servir ela. E isso é o que tu falou. Me faz ser menos homem? Me faz ser menina? Me faz ser alguma coisinha frágil? Não, cara. Pelo contrário, se ela me agrada dentro de casa, aí entra num texto que nós lemos, como Cristo amou a igreja. Então eu quero sim que as pessoas observem em mim como eu trato minha esposa. E eu sou, logicamente, um cara sábio e entendedor. Se ela me honra em casa, assim como eu também honro ela em casa, por que não honrá-la na rua? Porque também não servir ela, não tem problema nenhum. E isso não me deixa menos homem ou mais homem. Pode falar. E o interessante é que nós somos a TV que o nosso filho assiste, né? Como diz o nosso grande amigo Vitor. Então, assim, se eu trato a minha esposa bem e se a minha esposa me trata bem, os nossos filhos estão nos assistindo. Então eles não vão querer menos do que aquilo quando eles se envolverem se tiver um relacionamento futuro. Sim. Entendeu? E isso é importantíssimo. O tratar, o cuidado, o carinho. Um relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Eu te ajudo, você me ajuda e vamos nessa, vamos um com o outro. Verdade. Entendeu? E isso é importantíssimo. Porque... Perdão. Nada. Porque... se eu trato a minha esposa mal ou se a minha esposa me trata mal, os nossos filhos estão vendo e possa ser que eles carreguem isso com eles, entendeu? E isso é importante, porque pode gerar uma raiz dentro dos nossos filhos e eles levarem para o futuro deles, verdade. O qual nós vamos acabar destruindo o futuro dos nossos filhos. E se a gente pudesse dar uma dica para essa rapaziada aí, qual seria a nossa dica? Um pouquinho, cada um fala um pouquinho. Renan, começa. Então, assim, eu acho que como foi dito aqui, né? Você observar os sinais que a menina tá dando, né? Os sinais que a menina tá dando. Se ela realmente é de Deus, como é que tá sendo o direcionamento desse namoro, dessa conversa, sabe? Então, assim, porque tudo hoje vai definir como você vai estar no futuro, né? Então, assim, o que eu daria pra você hoje, cara... ore a Deus, chame a sua namorada, a menina que você está conversando, para fazer propósito. Se for algo que está sendo escondido, cara, revela, chama lá o teu líder, chama o teu pastor, conversa, porque eles vê coisas que a gente não vê, enxerga coisas que a gente não enxerga, sabe de coisa que a gente não sabe. Então, assim, o mais importante é ouvir, cara. Eu acho que o casal ali, ele precisa ouvir. Porque o que acontece? Certa feita, estava conversando com um amigo e eu falei assim, cara... Eu cheguei à conclusão que a vida não é difícil. Eu cheguei a essa conclusão. O que fez eu chegar nessa conclusão? Se você olhar para frente e ver todas as pessoas que estão lá na frente, cara, e ouvir essas pessoas que já passaram pelo caminho que você está vindo, se você tiver essa humildade de ouvir, você consegue não passar por muitas coisas. E muitas das coisas a gente passa por não querer ouvir, cara. Verdade. Por exemplo... Fulano chegou pra mim e falou assim, Renan, cara, eu e a minha namorada, infelizmente, teve um momento que nós fizemos tal coisas que não agradou a Deus, porque nós tomamos essa atitude, fizemos isso. Beleza. O cara humilde, ele vai pegar aquilo que você falou e vai falar assim, cara, pô, o Thiago falou isso pra mim, pô, vamos fazer diferente, a gente tava indo por esse caminho, mas vamos por esse caminho, porque o Thiago já foi por esse caminho aqui e se quebrou. Mas não. O que os jovens fazem? Pô, não, que a gente vai ser diferente, mano. Aí foi o que tu falou, 99,9999% de dar errado. Então, assim, eu acho que o mais importante hoje é você ouvir. Ouça a sua liderança, cara. Por mais que o diabo tenta impor isso na gente, né? O teu líder não quer o melhor pra você. O teu líder não quer te ajudar. Não, aí o cara fala assim, pô, fiquei tanto tempo solteiro, agora que arrumei alguém que tá falando que não é de Deus. Não, cara, ouça e se atente aos sinais, porque os sinais vão te mostrar quem realmente é a pessoa que você está se relacionando. É verdade. Assim, além do que tudo que a gente falou, assim, eu quero
fechar mais um conselho aqui é dizer: homem, seja homem, cara. O homem precisa ser homem, né? Como assim ser homem? A Bíblia diz: o homem, ele é, primeiro de tudo, sacerdote. Então o cara, ele precisa se dedicar às coisas de Deus. Ele precisa crescer no conhecimento de quem Deus é, da palavra de Deus. Ele precisa se dedicar na igreja, ministerialmente falando. O primeiro ponto é esse: o cara precisa ser homem, precisa ser sacerdote, mesmo que ele não seja casado ainda, porque quando ele for casado, ele vai precisar ser ainda mais. Sim. Não só da vida dele, mas da vida da esposa, dos futuros filhos. Então, sacerdote. O cara precisa ser homem, provedor. O cara precisa ter, crescer profissionalmente falando, financeiramente. O cara precisa buscar isso. Sim, sim. O homem de hoje precisa ser homem, para levar as coisas a sério. Não ficar de altos e baixos como se isso fosse algo normal. O cara precisa seguir a carreira dele de fé reta, cara. Precisa levar as coisas a sério, precisa ser homem e amadurecer. Basicamente isso, ser homem. Fala, Igor. É como nosso irmão Renan falou, nosso irmão Daniel falou, e assim, um conselho que eu dou é realmente orar juntos, fazerem propósitos, cultivar a vida espiritual, a vida saudável também, buscar pelas coisas que vão acrescentar no seu relacionamento, se atentar aos sinais, como nossos irmãos disse aqui. E assim, como nosso irmão Renan disse, converse com os seus líderes, fale com a sua liderança, porque eles não estão aqui como uma estátua, eles estão aqui porque eles já passaram por algumas situações da vida deles e eles vão saber lidar com as situações porque eles estão preparados para ajudar. Então, assim, é aquela frasezinha que a gente sempre bota aqui nas costas, né, quando tem algum evento lá na igreja, posso ajudar? Então, assim, peça orientação à liderança de vocês e eu tenho certeza que eles vão dar o caminho norte para vocês. Show. Parece que não passou nem 20 minutos, né? É verdade. Dá vontade de ficar aqui falando. Poxa. Mas infelizmente chegou o tempo. Mas é muito importante esse tema, galera. Para vocês, homens que vão estar assistindo, cara, pega todas as palavras que nós falamos aqui, absorve elas, analisa, vê se realmente demos ideias boas para vocês, porque a nossa maior intenção é fazer com que você venha ter um casamento feliz, um relacionamento feliz. Como o Igor falou, jamais vamos querer mandar em algum relacionamento, a gente só quer orientar a você ser feliz como eu sou. Agora tem que fazer um jabá aqui pra mim, né? Como eu sou muito feliz, Daniel, a cara dele. Mas é isso, galera. Que você possa analisar se é joia ou se é bijuteria. Fica ligado nisso aí. Eu quero agradecer ao Igor, quero mandar um beijo. Tamo junto. Quero Laura. Mandar um beijo pra minha esposa, que tá me aguardando em casa. Que maravilha. Um beijo pra minha filha, no caso minhas duas filhas, que agora eu vou ser papai de novo, e dar um grande abraço pro pessoal lá da Igreja Batista Betel, um grande abraço e até a próxima. Show, mano, obrigado, Renan. Então quero mandar um beijo pra Bia. Vai todo mundo mandar beijo, pode dar mole, né? E um abraço pra todo mundo lá da igreja lá, que a gente possa estar contribuindo aí na vida de vocês aí. Eu vou mandar um beijo também. Não dá ruim. Vou dar um beijo pra Luísa. Agradecer a todos aí. E é isso, tamo junto. Um abraço. Mandar um beijo pra Camila. Vai dar mole. Galera, que vocês possam meditar nessas palavras e que nós possamos aqui ter sido bênção para a sua vida, tá bom? Mais um Geração de Apaixonados. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tamo junto, valeu!